Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No bairro mais exclusivo de Nova York, onde prédios de vidro refletiam a luz como joias, vivia Alexander Whitmore, um bilionário conhecido por seus prósperos empreendimentos comerciais e sua lendária arrogância. Sempre impecavelmente vestido, cercado de assistentes e colaboradores, ele conduzia sua vida como um palco no qual ele próprio desempenhava o papel principal. Do outro lado da cidade, em um prédio modesto mas acolhedor, trabalhava Jasmine Carter, uma governanta negra conhecida por sua gentileza e dedicação. Todos os dias, ela visitava os luxuosos apartamentos e escritórios de Alexander, limpando e organizando com descrição exemplar. Ninguém jamais notava seus esforços, muito menos Alexander, para quem os criados eram invisíveis, figurantes no teatro de sua vida. Um dia, após uma reunião social onde o álcool e a arrogância tomaram conta, Alexander tomou uma decisão precipitada. Forçou Jasmine a um relacionamento, um ato que considerou uma distração passageira. Pouco depois, quando ela lhe contou que estava grávida, ele reagiu com raiva e desdém. Sem remorso, imediatamente a mandou embora, deixando-a sozinha para enfrentar a notícia de sua maternidade e a dura realidade de sua situação. Mas Jasmine não era uma mulher comum. Por trás de sua descrição e trabalho humilde, havia uma força silenciosa, uma dignidade inabalável e uma inteligência aguçada. Ela sabia que a vida poderia mudar num instante e estava preparada para enfrentar a injustiça com coragem e determinação. O que Alexandre não sabia era que sua arrogância e crueldade desencadeariam uma cadeia de eventos que nenhum bilionário poderia ter previsto. A vida tinha um jeito de equilibrar a balança, e logo Alexandre descobriria que poder e dinheiro nunca protegem totalmente contra a justiça ou a ironia do destino. Jasmine Carter entrou no escritório de Alexander Whitmore como fazia todas as manhãs, vassoura e espanador na mão, pronta para transformar o caos diário em ordem impecável. As janelas do arranha-céu deixavam entrar uma luz ofuscante, mas ela nunca via o mundo através do prisma do luxo. Para ela, esses espaços eram apenas locais de trabalho, não reinos onde a fortuna ditava o valor humano. Alexander, sentado atrás de sua enorme mesa de mogno, mal a olhava. Falava ao telefone, com um sorriso satisfeito no rosto, parabenizando-se por uma transação que acabará de aumentar sua fortuna em milhões. Para ele, Jasmine era apenas uma silhueta negra passando por ele, transparente como o ar. Naquele dia, porém, tudo mudou. Uma tensão incomum pairava no ar. Alexandre, após uma noite social, havia deixado sua arrogância transbordar. Ele forçou Jasmine a um momento de brutalidade que considerou passageiro, sem perceber que acabará de provocar uma tempestade invisível. Algumas semanas depois, a notícia se espalhou: Jasmine estava grávida. Quando ousou contar a Alexander, talvez esperasse uma reação humana, um mínimo gesto de apoio. Mas Alexander, em sua frieza e arrogância, dispensou-a imediatamente. Mandou-a de volta para a rua, sem saber que ao deixá-la ir, havia despertado uma força que jamais poderia controlar. Jasmine, sobrecarregada, mas determinada, respirou fundo. Sabia que sua vida havia mudado para sempre, mas se recusou a deixar que isso a destruísse. Prometeu a si mesma que por seu filho e por si mesma, transformaria essa injustiça em poder. Naquele dia, no silêncio de seu modesto apartamento, Jasmine começou a escrever seu plano. Ela não tinha milhões nem contatos influentes, mas tinha algo que o dinheiro não podia comprar: uma determinação férrea e um intelecto aguçado. E em algum momento Alexander Whitmore logo descobriria que até os mais ricos podem sucumbir diante da força de uma mãe injustamente ferida. Após sua humilhante demissão, Jasmine se viu sozinha em seu pequeno apartamento no Brooklyn. As paredes estavam nuas, os móveis modestos, mas pela primeira vez em semanas, ela sentiu um sopro de liberdade. A dor da injustiça ainda estava latente, mas ela sabia que não podia se dar ao luxo de se entregar ao desespero. Seu filho ainda não nascido contava com ela. Nos dias seguintes, Jasmine se dedicou a retomar o controle de sua vida. Ela contatou velhos conhecidos e colegas de confiança, em busca de oportunidades para continuar trabalhando honestamente. Conseguiu empregos de limpeza para particulares e pequenas empresas, mas cada tarefa, por menor que fosse, era uma vitória sobre sua derrota passada. Cada cômodo limpo, cada tarefa concluída fortalecia sua dignidade e determinação. Mas Jasmine não se esquecera de Alexander Whitmore. Raiva e injustiça queimavam dentro dela, mas ela não queria agir por impulso. Não, ela queria um plano, uma vingança sutil mas irrefutável. Começou a coletar informações sobre suas atividades, seus parceiros e seus hábitos.
Pacientemente construiu uma rede discreta, buscando aliados entre aqueles que conheciam o Império Vitmori por dentro. Enquanto isso, Alexander continuava sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas uma inquietação latente começou a se instalar. Ele havia deixado Jasmine, uma mulher aparentemente insignificante, partir, mas sentia algo em sua ausência. Um vazio que não conseguia explicar. Sua arrogância o levava a ignorar a ameaça, mas, no fundo, uma parte instintiva dele sabia que uma tempestade estava se formando. Certa noite, Jasmine olhou para sua barriga arredondada e sussurrou: "Vou te proteger, querida. E vou mostrar a Alexander Vitmori que nenhum homem, por mais poderoso que seja, pode esmagar uma mulher com dignidade." Foi um momento de silêncio e promessa, o início de um caminho onde inteligência, força e perseverança se tornariam suas armas. Assim começou a lenta ascensão de Jasmine, uma mulher comum com coragem extraordinária, pronta para desafiar um bilionário arrogante e reescrever o destino imposto a ela. Jasmine sabia que um confronto direto com Alexander Vitmori seria inútil. Ele estava cercado de conselheiros, advogados e assistentes, uma muralha de poder que poucos ousavam romper. Mas ela tinha uma arma que ele jamais havia considerado: inteligência, descrição e paciência. Ela começou a frequentar discretamente lugares ligados aos negócios de Vitmori. Cafés perto de seus escritórios, pequenas galerias onde ele gostava de exibir sua imagem, eventos sociais onde seu nome aparecia nos jornais. A cada encontro, a cada observação, Jasmine reunia informações valiosas, nomes de sócios, hábitos, vulnerabilidades. Qualquer coisa que um dia pudesse se tornar uma alavanca contra ele. Enquanto isso, ela continuava seu trabalho, mas nunca sem ficar de olho na reputação de Vitmori. Sabia que um único erro, por menor que fosse, poderia ser suficiente para criar um efeito dominó em sua vida cuidadosamente orquestrada. Cada sorriso que ela dava a potenciais aliados, cada contato discreto nos negócios e na mídia, era um passo em direção à sua vingança. Alexander, por sua vez, permanecia alheio. Recebeu atualizações sobre seus negócios e investimentos, mas nenhuma delas relacionada a Jasmine. No entanto, começava a sentir um estranho mal-estar, uma sensação de que o controle total sobre seu império estava sutilmente lhe escapando. Uma notificação perdida aqui, um sócio um pouco nervoso ali, detalhes insignificantes, mas, em conjunto, eram os primeiros sinais de uma tempestade silenciosa. Certa noite, Jasmine escreveu em seu caderno: "A paciência é minha aliada. O orgulho é a sua fraqueza. Quando chegar a hora, ele não saberá o que o atingiu." Este capítulo marca o início de uma dança entre dois mundos, o da arrogância e do poder absoluto, e o da resiliência silenciosa e estratégica. Jasmine não era mais apenas uma vítima. Ela se tornará uma força pronta para atacar no momento oportuno, e cada movimento calculado a aproximava da vitória. Poucos meses após sua demissão, Jasmine havia transformado sua vida. Não só estava pronta para receber seu filho, como também começava a exercer uma influência sutil no círculo íntimo de Alexander Vitmori. Cada conversa, cada sorriso trocado com as pessoas certas era um passo em direção à sua vingança. Certa noite, ela soube por um contato discreto que Vitmori estava planejando um grande investimento imobiliário. Ele planejava comprar um edifício de prestígio em Manhattan, um projeto que atrairia a atenção da mídia financeira. Jasmine sorriu. Era o momento perfeito para dar o primeiro solavanco em sua vida cuidadosamente organizada. Cuidadosamente, ela passou informações confidenciais a um jornalista financeiro independente, um homem conhecido por suas investigações implacáveis. Os detalhes eram sutis, mas suficientes para lançar uma leve dúvida sobre a estabilidade do investimento de Vitmori. Poucos dias depois, o artigo foi publicado. Questionamentos sobre a transparência de certos contratos, parceiros financeiros um pouco opacos demais. O impacto foi imediato. Alexander Vitmori sentiu seu mundo tremer, mesmo que levemente. Ao mesmo tempo, Jasmine continuou a fortalecer sua própria vida. Fez cursos online de negócios e empreendedorismo, preparando o terreno para um futuro em que nunca mais dependeria da gentileza ou da boa vontade de um homem como Alexander. Cada nova habilidade que adquiria era um golpe silencioso no ego do bilionário que a havia humilhado. Alexandre pela primeira vez começou a ficar nervoso. Seus conselheiros o tranquilizaram, mas ele sentia que uma presença invisível, inteligente e metódica, desafiava seu controle total. Ele ainda não sabia que Jasmine estava por trás desses pequenos tremores, mas cada alerta sobre seus negócios começava a corroer sua arrogância. Esse período marcou uma virada. Jasmine não era mais apenas uma vítima ferida, ela se tornou uma participante ativa, e Alexander, apesar de todo o seu poder,
agora estava vulnerável a uma força que ele nunca foi capaz de mensurar. Os choques na vida de Alexander Whitmore, inicialmente leves, tornaram-se cada vez mais perceptíveis. Parceiros financeiros hesitaram, contratos foram adiados e rumores começaram a circular nos círculos empresariais. Cada pequeno incidente parecia isolado, mas juntos criaram um mal-estar invisível porém tangível dentro do império de Whitmore. Jasmine, por sua vez, preparava-se para atacar com mais força. Ela havia se encontrado com um advogado especializado em direitos das mulheres e questões financeiras, um aliado discreto, mas formidável. Juntos examinaram as falhas nos contratos e atividades de Whitmore, buscando expor quaisquer fragilidades jurídicas ou financeiras. Um dia, Alexander recebeu uma carta anônima destacando algumas irregularidades em seus investimentos recentes. O orgulho do bilionário ficou abalado. Pela primeira vez, ele sentiu um medo sutil, mas persistente, o de perder o que considerava garantido, sua supremacia incontestável. Ele não sabia quem estava por trás disso, e essa ignorância o tornava ainda mais vulnerável. Enquanto isso, Jasmine também se preparava para seu futuro pessoal. Ela comparecia às consultas médicas com determinação, fortalecendo o vínculo com o filho que ainda não havia nascido e garantindo que nenhuma consequência emocional do passado abalasse sua resiliência. Cada sorriso que ela compartilhava com o bebê ainda não nascido era um lembrete de sua força interior e de sua capacidade de transformar injustiça em poder. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Jasmine escreveu em seu diário: "Ele acredita que seu dinheiro pode comprar tudo. Ele descobrirá que algumas dívidas não podem ser pagas com dinheiro." Esta frase resumia perfeitamente a nova dinâmica. Alexander Whitmore, um homem poderoso e arrogante, começava a entender que sua vida poderia ser virada de cabeça para baixo por uma mulher que ele considerava insignificante. A vingança de Jasmine estava apenas começando, e seu plano, metódico e cuidadoso, estava lenta, mas seguramente tomando forma. Pequenos percalços nos negócios de Alexander Whitmore não eram mais suficientes aos olhos de Jasmine. Era a hora de atacar o que o tornava mais vulnerável, sua imagem pública. Para um homem como ele, a aparência de controle e perfeição era tudo, e ela sabia que a menor rachadura poderia causar um colapso espetacular. Jasmine contatou discretamente jornalistas e blogueiros influentes, fornecendo-lhes informações sobre alguns dos negócios eticamente questionáveis de Whitmore. Tudo foi cuidadosamente verificado para evitar erros. Ela queria que sua vingança fosse irrefutável, limpa e inatacável. Algumas semanas depois, um artigo detalhado foi publicado em um importante site financeiro. Questionava a transparência de diversas aquisições imobiliárias de Whitmore, destacando práticas controversas, mas mantendo-se factual e profissional. O impacto foi imediato. Os investidores começaram a hesitar e algumas alianças de prestígio começaram a duvidar da estabilidade do Império Whitmore. Alexandre, pela primeira vez, sentiu uma sensação de pânico que nunca havia sentido antes. Suas palestras habituais, suas reuniões de conselho, tudo de repente pareceu frágil. Sua arrogância natural lutava para mascarar seu nervosismo. Ele ainda não entendia como um único fio invisível poderia ameaçar sua fortaleza. Enquanto isso, Jasmine continuava a fortalecer sua própria vida. Fez cursos de finanças e negócios, preparou-se para um futuro independente e fez contatos importantes na mídia e no mundo dos negócios. Seu plano estava tomando forma. Ela não queria apenas humilhar Alexander, mas também provar que dignidade e inteligência superavam arrogância e riqueza. Uma noite, sozinha em casa, ela sussurrou enquanto acariciava sua barriga: "Cada movimento conta. Cada sorriso, cada palavra bem colocada. Tudo se prepara para o momento em que ele entenderá que nenhum bilhão compra respeito." A batalha pelo orgulho de Alexander Whitmore atingira um novo patamar. O que começara como uma injustiça pessoal se transformará em uma silenciosa disputa de poder. Com cada ação de Jasmine aproximando sua vingança e sinalizando o despertar de uma coragem irresistível, Alexander Whitmore começava a sentir seu mundo ruir. Os investidores estavam se tornando mais cautelosos, algumas relações comerciais estavam se tornando tensas e seus associados mais leais demonstravam sinais de desconfiança. Cada movimento em seu império, que ele acreditava estar sob controle, agora parecia cauteloso e vulnerável. Jasmine, por sua vez, continuou sua estratégia metódica. Ela havia começado a frequentar círculos profissionais onde Alexander se gabava de sua influência e a cada encontro, sutilmente plantava informações que, somadas, criavam um efeito cumulativo. Os sócios de Whitmore ainda não sabiam que uma única mulher estava por trás dessas mudanças, mas o impacto já estava sendo sentido.
Certa noite, Alexander recebeu um e-mail anônimo detalhando inconsistências em alguns contratos recentes, juntamente com um dossiê completo. A mensagem era educada, mas firme: você deveria verificar seus pertences com mais cuidado. Algumas verdades não ficam escondidas para sempre. O orgulho do bilionário foi atingido. Ele nunca havia enfrentado tamanha audácia. Enquanto isso, Jasmine cuidava de seu filho ainda não nascido com devoção e amor. Cada gesto, cada sorriso direcionado à sua barriga fortalecia sua determinação. Ela sabia que o verdadeiro poder vinha de proteger o que ela mais amava, e Alexandre, apesar de sua riqueza, nunca havia sentido um vínculo tão puro com ninguém. A tensão aumentou à medida que Alexandre começou a procurar ativamente o autor dessas intervenções. Seus conselheiros ficaram perplexos. Nenhuma pista tangível levava a Jasmine. E, no entanto, a mulher que ele considerava insignificante havia orquestrado silenciosamente sua ruína moral e profissional. Este capítulo marca uma virada. As muralhas de confiança e arrogância de Alexander Whitmore estavam rachando e Jasmine, com paciência e inteligência, estava se aproximando do momento em que sua vingança tomaria um rumo irresistível e inesquecível. Alexander Whitmore não dormia como antes. Seus dias eram assombrados por dúvidas e mensagens anônimas que semeavam discórdia entre seus sócios e colegas. Até mesmo sua arrogância natural lutava para disfarçar seu nervosismo. Ele percebeu que a imagem de controle que cultivara por anos estava começando a ruir e, pela primeira vez, sentiu o medo da derrota real. Jasmine, por sua vez, continuou sua ascensão silenciosa, mas implacável. Ela havia começado a investir em seus próprios projetos, utilizando seus novos conhecimentos em gestão e finanças. Cada passo que dava consolidava sua segurança e, ao mesmo tempo, aumentava sua influência indireta na vida de Alexander. Suas intervenções cuidadosamente orquestradas começavam a se transformar em verdadeiros golpes ao ego e à reputação dele. Certo dia, durante uma palestra pública, Alexander foi confrontado com perguntas incômodas sobre suas práticas financeiras. Jornalistas, bem informados por vazamentos anônimos, questionaram sua integridade e suas decisões. O bilionário, acostumado a brilhar em todas as situações, ficou surpreso. Seu rosto normalmente confiante e impassível revelava a tensão que o consumia por dentro. Ao mesmo tempo, Jasmine recebeu a confirmação de que seu plano estava começando a dar frutos. Os contatos que ela havia feito, jornalistas, parceiros e até mesmo alguns dos colaboradores descontentes de Alexander, estavam começando a reagir como ela havia previsto. Ela sabia que o momento decisivo se aproximava, aquele em que o orgulho de Whitmore seria confrontado com a verdade que ele havia escolhido ignorar. Enquanto acariciava a barriga, Jasmine sussurrou com um sorriso: ele achou que poderia me esmagar. Logo ele entenderá que algumas qualidades não podem ser compradas com dinheiro. Este capítulo mostra que a arrogância de Alexander está começando a vacilar, e que Jasmine, graças à sua paciência e estratégia, está pronta para dar o próximo passo. O confronto direto, onde cada ação revelará o poder de uma mulher injustamente ferida e determinada a retomar o controle de seu destino. O momento tão esperado finalmente havia chegado. Alexander Whitmore, nervoso e frustrado, começou a investigar ativamente para descobrir quem estava por trás dos vazamentos e da turbulência em seu império. Seu orgulho estava ferido, sua arrogância ferida, e ele não suportava mais a sensação de que uma força invisível estava se esvaindo dele. Jasmine, por sua vez, vinha se preparando para esse momento há meses. Tudo era calculado. Ela sabia exatamente quando e como aparecer para que o confronto não fosse apenas uma resposta verbal, mas uma vitória psicológica e simbólica. Ela escolheu um jantar de gala onde Alexander receberia investidores importantes, um evento sobre o qual ele acreditava ter total controle. Quando ela entrou na sala vestida com simplicidade, mas com uma elegância natural, Alexandre a reconheceu imediatamente. Seu rosto normalmente confiante congelou. A mulher que ele havia humilhado, a quem ele considerava insignificante, agora estava diante dele com uma confiança que contrastava com sua própria agitação. Os convidados, intrigados com a tensão palpável, silenciaram. Jasmine falou calma, mas firmemente: Alexander Whitmore, você me subestimou e achou que poderia me destruir. Você cometeu um erro que nem mesmo sua fortuna pode desfazer. Alexander, incapaz de dar uma resposta imediata, sentiu todo o seu poder vacilar. Os olhares dos investidores, seus associados e de toda a plateia se voltaram para eles. Pela primeira vez, ele não estava mais no controle. Jasmine detinha a iniciativa. Ela continuou: cada ação que você tomou para me prejudicar, para me mandar embora e me deixar em paz, fortaleceu minha determinação. Hoje você vê as consequências da sua arrogância.
Você não é mais intocável. Murmúrios percorreram a sala. Alexander Whitmore, o bilionário arrogante, percebeu que havia sido confrontado não apenas com a verdade, mas também com o poder de uma mulher que ele considerava insignificante. Começou a entender que dinheiro, poder e status social não poderiam apagar a injustiça que havia cometido. Jasmine deixou o palco diante de olhares atônitos, deixando para trás um Alexander Whitmore abalado, ciente de que sua vida havia mudado para sempre. Poucas semanas após o confronto público, a vida de Alexander Whitmore mudou radicalmente. Os investidores, antes seduzidos por sua aura de poder, começaram a se afastar, receosos das revelações e rumores que ele pensava poder ignorar. Seu império, construído com base na arrogância e na intimidação, estava vacilante. Jasmine, por outro lado, havia transformado cada obstáculo em força. Ela havia criado seu próprio negócio de serviços financeiros e consultoria, construído com a inteligência, a experiência e a rede de contatos que havia construído pacientemente. Seu filho nasceu, um símbolo tangível de sua resiliência e vitória pessoal. Ela não era mais uma vítima, mas uma mulher no controle de seu destino, admirada por sua força e coragem. Certa noite, Alexandre, sozinho em seu escritório, refletiu sobre tudo o que havia perdido. Percebeu que sua arrogância e crueldade para com Jasmine haviam sido seu maior erro. Todo seu poder não conseguiria apagar a verdade nem desfazer o mal que causará. Pela primeira vez, sentiu uma nova humildade, uma lição que nenhuma fortuna poderia lhe ensinar de outra forma. Jasmine, por sua vez, observava a cena de longe, satisfeita, mas calma. Ela não buscava vingança por ódio, mas por justiça. Sua força, paciência e inteligência fizeram Alexandre e o mundo entenderem que ninguém pode ser esmagado impunemente. Ela sussurrou para o filho, sentado nos joelhos. Lembre-se sempre, minha querida, dignidade e coragem valem muito mais que dinheiro. E aqueles que tentarem te derrubar um dia terão que pagar o preço. Assim termina a história de Jasmine Carter, de faxineira humilhada a símbolo de poder, resiliência e justiça. Alexander Whitmore, antes arrogante e dominador, finalmente aprendeu a lição de que dinheiro não compra respeito nem apaga a verdade. A vitória de Jasmine não foi apenas pessoal, foi universal, um lembrete de que dignidade, inteligência e determinação podem triunfar sobre a mais poderosa crueldade e arrogância.